Olá, quero gravar um vídeo sobre, bem rápido, um tema legal que é a parábola do amigo. Certa passagem da Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, ele fala: Abraão, ser perfeito e ande na minha presença. E aí eu te pergunto, Abraão foi perfeito? Abraão não foi perfeito. Para quem conhece a Bíblia, Abraão errou várias vezes. Abraão errou quando ele mentiu para Faraó, que a esposa dele era a prima dele e não dele entender que não era esposa, era prima, mas não era, ou melhor, prima ou irmã, né? Falou que era parente, mas Abraão errou nisso. Abraão errou quando ele permitiu que Sara desse a serva dele para ser para ter um filho, né, melhor dizendo. E Abraão errou várias vezes. Mas qual a diferença de Abraão para aqueles que permaneceram no erro? Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu ao mandado dele. Abraão errou tentando acertar, assim como a gente erra tentando acertar. Abraão errou porque ele era humano. Ele não é um robô, ele não era um anjo. Abraão era humano, ele é um ser humano como eu e você. Mas mesmo ele sendo humano, ele acertou seu caminho, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu cegamente à voz de Deus. Abraão errou várias vezes, como eu disse, mas Abraão acertou quando ele obedeceu à voz de Deus, que era para, por exemplo, entregar o filho dele. Ele pegou a promessa dele e entregar a Deus de volta, crendo que Deus ia ressuscitar. Abraão errou, mas os seus acertos sobrepujaram os seus erros porque ele obedeceu à voz de Deus. E eu e você somos assim, às vezes. Às vezes nós erramos, às vezes nós erramos tentando acertar, às vezes nós erramos porque nós somos seres humanos. Mas o mais importante é que eu e você possa acertar mais e obedecer cegamente à voz de Deus, porque se nós obedecemos a Deus, a sua voz, os nossos acertos sobrepujarão os nossos erros. Então a mensagem que eu quero deixar é a palavra do amigo. Às vezes nossos amigos erram também. Às vezes nossos amigos sem querer nos ferem. Às vezes por serem humanos, às vezes por tentar acertar, acabam errando. E como que é a parábola do amigo? Certo amigo estava brigando, né? Eles acabaram brigando, uma discussão. E aí o melhor amigo dele foi lá e deu um soco na cara dele. E aí ele escreveu na areia: o meu amigo hoje socou a minha cara. E aí o amigo dele observou, escrevendo na areia, tudo bem e tal. Passou um tempo, o melhor amigo dele, eles estavam no rio e o melhor amigo dele salvou ele desse rio. Que ele estava se afogando, né? E o melhor amigo dele foi lá e salvou ele do rio. E aí ele escreveu na pedra: hoje meu melhor amigo me salvou e eu estou vivo. Resumo da lição moral da história. Às vezes nossos amigos sem querer nos ferem, sem querer nos esbofeteiam, modo de falar, né? Uma expressão, modo de expressão. Mas que nós possamos escrever isso na areia. E quando nossos amigos tiverem uma atitude de salvar a nossa vida, que nós possamos escrever na pedra, porque a areia passa, mas na pedra ficará o memorial. Isso aconteceu essa parábola eu aprendi esses dias. E eu lembrei da minha história, quando eu era pré-adolescente. Eu estava brincando com meu melhor amigo na pré-adolescência, o Wagner, o Ceará. Para quem é da minha igreja vai lembrar quem que é o Ceará. E aí a gente tava brincando só de lutinha. E ele assim, na lutinha, quando eu brincava, eu nunca fui de acertar o rosto de ninguém. Aí ele vai lá e dá um murro no meu olho, ficou um pouco vermelho aqui, não chegou a ficar tão inchado, mas ficou um pouco vermelho. Meu melhor amigo acertou meu rosto. Mas o que sobrepujou isso, quando eu lembro do Ceará, quando eu lembro do Wagner hoje, eu não lembro dessa situação, eu lembro mais quando ele salvou minha vida de um rio. E eu tô falando dessa parábola, mas coincidentemente aconteceu na minha vida. Meu melhor amigo, um dia eu ia me afogar, a gente foi brincar de pega-pega, foi eu e meu irmão, ele e o irmão dele, e no rio ele foi, no rio não, né, na verdade era em Betel, ali atrás de Paulínia. E aí meu melhor amigo foi atrás do irmão dele, brincando de pega-pega no rio, e meu irmão foi atrás de mim, brincando de pega-pega no rio. E aí no que o meu irmão fui, eu nadei o máximo possível, ele foi para um lado, eu fui para o outro. E nesse outro lado que eu fui, ele, por milagre de Deus,
ele acabou me alcançando, eu fui até o máximo que eu fui, me afoguei na água porque tinha um buraco lá, eu não consegui nadar e o meu melhor amigo me salvou. Hoje, quando eu lembro do meu melhor amigo na pré-adolescência, eu não lembro do humor que ele fez no meu rosto. Foi uma brincadeira, claro, né? Mas eu lembro hoje que ele me salvou. Eu tô aqui primeiro porque Deus usou ele como instrumento nas mãos dele e também porque o meu amigo me salvou. Então, o que eu quero dizer com isso? Resumo da história. Existem dois tipos de pessoas: pessoas que curam, pessoas que saram. Existem dois tipos de pessoas: pessoas que são do bem e pessoas que são do mal. Se alinhe, faça aliança com as pessoas do bem e se afaste das pessoas do mal. Que você possa ser um instrumento de cura em vez de ser um instrumento de ferir. E lembre-se de seus melhores amigos, lembre-se que eles erram também. Lembre-se que eles são humanos, como eu e você. Se você colocar na sua memória quantas vezes eu falei com os meus melhores amigos, você vai ver inúmeras. Então que você possa ter empatia, perdoar as pessoas que te feriram, tanto as boas como as más. Porque as más, elas só podem oferecer aquilo que ela tem. Em relação às boas, elas são humanas. Elas erraram querendo acertar. Elas erraram porque são humanas. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Você possa ajudar as pessoas, estender a mão, curando elas em vez de ferir. Que nós possamos ser mais instrumentos de cura do que instrumento de ferir as pessoas. Então eu quero fazer uma oração que Deus, Senhor meu Deus, eu finalizo aqui com uma oração, que essa pessoa, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações e nos usa, Senhor, para curar em vez de para ferir. Nos usa como instrumento de Suas mãos, meu Deus, para levantar o caído, estender a mão para quem está abatido, em vez de acusar e apontar o dedo. Nos ajude a ser luz nessa terra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.